Naya Violeta é estilista, figurinista, palestrante e uma das principais referências da moda autoral produzida aqui em Goiás. Graduada em design de moda pela UEG, com especialização pela UFG e formação em marketing de moda em Buenos Aires, construiu uma carreira que une criação, pesquisa e empreendedorismo. À frente da marca que leva seu nome, ela desenvolve coleções e figurinos inspirados na ancestralidade, nas relações raciais e nas questões de gênero, transformando a moda em uma ferramenta de representatividade. Em 2021, entrou para a história ao se tornar a primeira estilista e marca goiana a desfilar na São Paulo Fashion Week, a maior semana de moda da América Latina. Hoje, o Ela Move recebe uma mulher que abriu caminhos para a moda goiana. Naya Violeta. Se reconhece nessa apresentação, Naya? Eu acho que é sempre bom ouvir para a gente lembrar de novo de onde a gente vem e todo o caminho percorrido e a grandeza, né? Eu acho que é sobre a grandeza de um caminho que não foi fácil, mas ele foi aí criando trieiros para que isso fosse possível. E esse caminho começou ali quando você era criança, você costurava. Eu vendia. Eu sou filha de pais comerciantes, então eu sou do interior, sou de Goianira. E aí eu vivia no quintal das minhas avós, das minhas tias, então eu aprendi a bordar, aprendi várias manualidades. E aí sempre que eu fazia uma coisa eu pensava, mas será que eu posso vender isso? Porque eu via meus pais vendendo ali, vendia semanalmente um pão. E aí, uma vez por mês, o cliente precisava da margarina, da manteiga. Então, eu já oferecia para o cliente. Então, foi num berço familiar que eu aprendi a sagacidade de estar próximo do meu público e de oferecer o que ninguém tinha oferecido antes, né? Então, de estar atento. Então, eu juntei essa sagacidade familiar de mercar, que depois de muito tempo na universidade, também nas vivências de pesquisa, eu entendi que era uma referência ancestral das ganhadeiras, que no princípio histórico, quando as mulheres negras vendiam acarajé, era como elas faziam para ter renda, para poder comprar a alforria dos seus outros filhos e irmãos. Então, assim, né? Era um traço ancestral essa necessidade de mercar que eu fazia no interior e fui misturando isso com a manualidade que virou marca e virou moda e virou um monte de coisa que eu fico inventando e fazendo. De uma forma muito natural, você até usa o verbo, né? Virou, assim, as coisas aconteceram. Mas teve um momento ali que você falou, eu quero trabalhar com moda e eu quero ser uma empreendedora, ou as coisas aconteceram naturalmente? Teve um plano de carreira? Eu acho que a gente foi. Eu fui fazendo, e aí acho que quando eu fui para a faculdade eu entendi que eu não conseguiria ser outra coisa se não fosse fazendo roupa. Que eu precisava ser estilista, assim, era um desejo de criança de fazer aquela roupa da boneca, de fazer eu fazia minhas roupas já com 12 anos por aí. E aí eu entendi também que não dava para só costurar uma roupa. Quando você cria hoje, tem alguma lembrança de infância que você acha que está presente na sua moda? Olha, eu fui uma criança muito colorida. E aí todas as pessoas que me conhecem criança falam que eu ia ser isso que eu sou. Meu pai é fashionista, meu pai usava Yes Brasil, que era uma marca incrível, assim, dos anos 90, que a Xuxa usava, que o Gil usava. Era sempre um problema, que a minha mãe ficava sempre achando as roupas caras do meu pai no guarda-roupa. E lá era o contrário, meu pai que comprava mais que minha mãe, assim, de roupa. E meu pai também tem um olhar estético, tipo assim, se isso vale, eu vou pagar, porque isso tem envolvido design, isso tem envolvido uma coisa exclusiva. Então, pequeno, eu ganhava as roupas mais palhafatosas. Então, assim, eu lembro uma vez que eu ganhei um tênis All-Star, que todo mundo na escola usava All-Star de botinha vermelha. Aí meu pai me dá um azul, sandalinha, sem ser o All-Star que todos meus amigos tinham. Eu falava, não, pai, mas meus amigos não têm esse. Aí ele falava, não, mas você tem que usar antes de todo mundo usar. Isso que é autêntico. Aí eu fiquei Uhum. assim, gente, demorou uns 3 meses para esse tênis ser tendência, assim, para meus amigos usar também. Aí eu segurei de todo mundo não usar, aí todo mundo ficava assim, mas onde você achou esse? Onde, né? Da onde veio esse? Aí depois eu entendi que talvez para inovar você tinha que, às vezes, dar as caras. Sim, não ter o medo, né. E aí você cria uma marca que tem o seu nome. A responsabilidade de ter algo que tem o seu nome. Então, a sua personalidade, a gente percebe isso nas suas coleções, é muito evidente, é uma marca sua. Mas o nome também traz esse peso. Como é isso? Você ter uma marca com o seu nome, isso aumenta a responsabilidade? Aumenta e te divide em duas.
Então, eu sou Naya Violeta, estilista, sou Naya Violeta CNPJ, e aí eu sou Naya mesmo, que é quando eu tô com meus sobrinhos, sou Nayara, né? Quando eu tô com os meus sobrinhos, quando eu tô com a minha avó, e quando eu volto para casa, assim. E aí eu tenho três responsabilidades, porque eu tive que separar elas para poder conseguir ser inteira em todos os lugares que eu habito, assim. Qual é o ponto de convergência? Qual é a Naya que está presente nessas três pessoas e qual é o ponto que mais é diferente, assim, que fala, esse é o ponto que divide uma da outra? Eu acho que o compromisso, né, que eu tenho que ter, que eu acredito nas relações, acredito nas conexões, e eu acho que o divide é que às vezes eu quero só estar ao vivo, tipo, só estar às 6 da tarde tomando café e vendo novela das 6 com a minha avó, sem perguntar de nada, sem olhar para o celular e saindo um pouco de todas as coisas que precisam que eu responda, que precisa que eu esteja conectada, falando, resolvendo, caçando horário, encaixando a agenda, assim. E você consegue fazer isso? Consigo. Eu fujo para Divide. Goianira. Dividir a vida pessoal da vida profissional. Então, assim, não é aquela mente que está o tempo todo pensando em moda, olha uma roupa, olha uma vitrine, olha uma tendência. Consegue fazer esse detox? Eu consigo, e até porque eu enxergo moda em outros lugares. Eu não assino revista de moda. Eu acho que eu comprei Vogue. Na verdade, eu ganhei a primeira Vogue, que era com a Michelle Obama, que meu pai me presenteou. E eu achei que era muito importante ter essa Vogue de uma mulher negra. E as outras Vogues que eu comprei, quando eu comprei, né, com mais frequência, foi quando eu comecei a sair na Vogue, porque eu achava que eu via moda também em outros lugares. Eu vejo modas olhando na feira, essas senhoras carregando, esses corpos curvilíneos que muitas vezes não eram representados nas revistas de moda. Uhum. Então, eu entendo moda como também pesquisa etnográfica, como visualidade, como ancestralidade, presença de um povo que não está só num lugar quadrado, ele está em todos os lugares. Você acha que essa criatividade, as cores, é exatamente um reflexo dessa liberdade, porque a moda também ela é uma forma de expressão, né? Então eu vejo isso e é muito nítido quando eu olho para você. Mesmo que você não tivesse vindo colorida, que é a sua personalidade, a gente olha e consegue ver isso. Essa simbiose assim entre você e aquilo que você vende como marca também inspira outras mulheres, né? Você ouve muito isso? Mulheres que de repente viram para você e falam assim: através de você eu aprendi a me vestir. Eu vi que era possível ser como eu sou, ou então a alegria da roupa. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim: que quando a gente acorda pela manhã e a gente de repente está se sentindo um pouco para baixo, a gente não deveria abrir o armário e procurar uma roupa que converse com isso. A gente deveria usar uma outra roupa que trouxesse uma alegria para nos tirar desse estado de espírito. Você concorda com isso, que a roupa tem esse poder? Olha, eu concordo que a roupa tem um poder, porque eu ouço muito das nossas amigas, clientes, até tem uma super cliente que ela não conseguia usar roupa estampada. E é uma super gestora de moda, de uma super empresa, e ela não conseguia. Ela falava, ai, parece que eu não me sinto, parece que eu sinto que eu fico muito. Aí eu falei, qual que é o seu problema de ser muito? Qual é o seu problema de ser exuberante? Então, aí hoje eu vejo ela usando várias coisas, aí ela falou um dia, falou, nossa, o dia que eu coloquei uma roupa que eu fiquei muito, e eu falei, nossa, mas aí eu questionei ela falou, é mesmo, né? Então, eu fico super feliz quando eu vejo ela em vários palcos, vários lugares, entendendo a grandeza que a roupa também tem de abraçar ela, de proteger, porque eu acho que a roupa também é um escudo, assim. Né? Eu Uhum. acho que quando a gente se veste por uma roupa, você coloca determinada peça, ela tá também tá dizendo, antes de você chegar, vários outros sinais, assim. Quando uma mulher usa uma roupa criada por você, o que no fundo assim você espera que ela sinta? É claro que existem as peculiaridades, cada mulher tem o seu estilo, mas a mensagem que você quer passar é essa de empoderamento, de que ela pode, de que é permitido ela se vestir da forma como ela quer. Existe uma mensagem por trás disso? Até disso que você traz da ancestralidade, que é muito forte, muito bonito tudo isso que você falou no começo, né? Que você descobriu de onde vem a questão até da alforria. Uma coisa tão bonita isso. Gostaria que você falasse. Sim, eu acho que quando eu comecei a fazer roupa, porque eu não me sentia representada. Então, olhava uma revista, eu não existia ali, minha avó não existia, minhas tias não existiam. Então, a minha necessidade de construção de roupa foi para contar narrativas que a gente só via nossas mulheres negras em revistas em lugares de violência. Então, era para falar de lugares de felicidade da comunidade negra, que é a Folia de Reis, que é a Congada, e mais que isso, falar de lugares negros de felicidade e também convidar as pessoas brancas para essa luta antirracista.
a minha roupa não é para vestir só pessoas negras. A minha roupa é para contar de um Brasil que tem, em sua maioria, pessoas negras em seu número, e essas pessoas têm narrativas também de felicidade, também de vitória, e eu acho que quando as pessoas vestem a minha roupa, é essa conexão. É a conexão de uma proteção ancestral que colore e veste o Brasil inteiro. Vamos falar São Paulo Fashion Week. Então, a gente falou muito daqui, aí você traz muito essa questão da nossa história, né, de Goiás, toda essa cultura, que às vezes, eu acho interessante você contar toda essa origem, porque às vezes a pessoa vê, enxerga que é algo diferente, mas não sabe exatamente tão rico é isso tudo que você traz. Então, a gente consegue ver aí que não é só uma tendência de moda, é uma inspiração, é sua, é você. E aí você me diz assim, eu nem fico nunca tive o hábito de comprar revistas e tudo mais, mas você não precisa dessa fonte de inspiração, a fonte de inspiração é você mesma. E aí vem São Paulo Fashion Week, você se torna a primeira estilista goiana a ter essa oportunidade. Isso foi algo inesperado, foi algo planejado, era algo que você queria muito que acontecesse? Como foi isso? Eu acho que a gente, às vezes, é muito podado nos nossos sonhos, e aí eu acho que eu sou muito grata ancestralmente que tem gente que sonha pela gente. Então, um dia uma amiga falou assim, quando você fizer 10 anos de marca, vai ser tão bonito, você desfilar na São Paulo Fashion Week, a gente vai estar todo mundo lá, a gente vai estar vibrando, não sei o quê. Eu falei, para de ser doida, amiga, tira a linha dessa roupa aí, e conversa lá com o CRE, olha ela lá, nós temos, né, a São Paulo Fashion Week, quando eu adentrei, existiam 53 marcas, e apenas 3 eram de pessoas negras. Então, eu sonhei que aquilo era possível? Era impossível sonhar num lugar onde a minha representatividade era muito pequena. Então, a minha amiga Thalita falou e ficava com essa conversa que eu ia desfilar. E aí, quando isso aconteceu, liguei pra Thalita, né? Eu falei, maluca, o seu sonho maluco se tornou realidade. Então, acho que, né, a realização dos nossos... A gente sempre fala que eu sou o sonho dos meus ancestrais. Mas eu acho que é muito importante também que a contemporaneidade ajude a gente a sonhar mais além que os nossos olhos conseguem chegar, assim. Porque às vezes é difícil sonhar mais além, né? Eu acho que às vezes o amigo, a avó, a família, a avó que reza pela gente, a tia que benze, toda essa comunidade que acredita também num sonho que é meu, que é de todo mundo, assim. Eu acho que quando a gente esteve na São Paulo Fashion Week, não foi só Naya Violeta, foi toda essa comunidade. Sim. Foram clientes nossas que compram da gente há 10 anos atrás, que compraram passagem de avião, de ônibus, que enfrentaram tudo para poder estar lá na primeira fila. E era um lugar de vibração coletiva mesmo, porque realmente não era só uma conquista nossa, era a conquista de todo mundo. É a concretização de um sonho que nem foi seu. E muitas vezes o que você está fazendo, até sem às vezes uma consciência, você também está realizando o sonho de outras mulheres, né? Então isso é muito bacana. E a emoção, como foi a primeira vez que você viu um desfile com peças suas, ou que você pisou na passarela? Como foi isso? Eu acho que toda a construção da nossa marca, eu não consigo falar só na primeira pessoa, porque ela é muito de muitas outras mãos. Então, acho que foi muito emocionante estar na primeira fila do São Paulo Fashion Week, estar na São Paulo Fashion Week desfilando, estar falando com a Vogue, estar falando com todos os veículos de moda que são de grande relevância, e estar com a minha mãe, meu pai e minha costureira lá de Goianira, que foi uma mulher negra, que foi falada por todo um sistema que ela não era boa, que ela não era competente, que ela não chegaria em lugar nenhum. Então, quando eu coloco a Dona Val na primeira fila, junto com a Kidara, que é a Dona Val, uma pastora evangélica, e a Kidara, uma mulher negra, travesti, de religião de matriz africana, eu estou mostrando que Goiás é plural. Estou mostrando também que eu não vou sozinha. Porque, assim, falar com a Vogue, a gente fala e vai falar em diversos outros momentos. Mas a trajetória de ter essas pessoas acreditando, costurando essa roupa, fazendo coisas mirabolantes para a gente estar desfilando, eu acho que a memória é mais presente, assim. Eu acho que é a certeza que não é fácil, mas é junto dos bons que a gente fica melhor. E aí vem a percepção de que você inspira essas pessoas que estavam com você, foi inspirada por elas, então é uma sinergia mesmo, é uma troca. E aí a consciência de que você inspira muitas outras mulheres. Porque num evento como São Paulo Fashion Week é a vitrine, né? Então aí você de repente se viu sendo abordada por mulheres que às vezes você até julgou que tinham um trabalho melhor ou inalcançável. Quando você se vê comparada com grandes nomes, o que passa na tua cabeça? Eu acho que poder falar, né, falar como igual, com grandes referências da moda brasileira que eu admiro e admirava desde a faculdade, eu acho que é muito gratificante, né? Hoje poder falar
com o Ronaldo Fraga, falar com o Luiz, do Apartamento 03, falar com Santa Resistência, enfim, falar com pessoas que eram minhas inspirações e hoje são amigos de trabalho, amigos de também dividir todos, né, os percalços que é produzir moda no Brasil. E aí tem um trabalho social por trás disso, ainda que de repente não tenha um trabalho direto, quando você fala com toda essa autoridade sobre a ancestralidade, sobre a mulher negra, tem um papel social nisso tudo também. Você acredita que muitas mulheres ainda precisam ser incentivadas a acreditar e precisam de depoimentos como o seu? Esses dias eu entrevistei a Eliane da Popcorn Gourmet, Nossa grande cliente. Michelle Obama do Cerrado. maravilhosa, e ela falou muito disso, ela falou muito do coletivo, disso tudo, dessa importância toda. Então, quando você se vê nesse lugar, você coloca um empenho para poder honrar outras mulheres e para poder também abrir espaço para jovens. O que você diria para jovens mulheres que estão aí pensando em empreender, ou então mulheres mais velhas também que querem dar uma guinada na carreira? Se a mulher for negra também, que a gente sabe que tem outros obstáculos, o que você diria para essas mulheres? Acho que eu lido exatamente com esses dois públicos, assim, que são as mulheres que a gente troca dentro dos nossos cursos e dentro do bazar que a gente faz mensalmente, vai no bazar comprar roupa, também vai para poder falar, para poder estar com a gente. Então eu tento todas as vezes que tem o bazar estar lá, porque eu sei que a gente não vende só roupa. Acho que é sobre uma experiência e também sobre um trieiro a seguir, assim. E eu acho que muitos sonhos foram muito podados para que a gente não existisse e a gente não resistisse, assim. Eu venho de uma família de tias costureiras. Tenho uma tia grandiosa, que era uma modelista muito incrível, mas dentro do sistema ela não conseguiu exercer esse sonho de ser costureira e ser estilista. Ela fala, você realiza meus sonhos. Aí um dia eu falei, tia, a senhora tem só 50 anos, os seus sonhos podem ser muito maiores e muito mais mirabolantes. Aí eu Uhum. peguei minha tia e levei para Salvador, gente. Porque eu acho que tem hora que a gente tem que explicar, mas tem hora que tem que mostrar, assim, ó, tia, Salvador, olha isso, olha a nossa ancestralidade pulsante, olha o tanto de mulheres de 50 anos vibrando, dançando, vivendo, assim. Acho que nossos sonhos também saem daí e criam outras possibilidades ali. E aí eu também pego no pé um monte dessa meninada jovem. Tenho prima, tenho muitas primas. E eu falo, gente, e aí? A gente já sabe, né? A gente já entendeu a nossa potência visual, a gente já se empoderou dos nossos cabelos, mas a gente precisa ser letrado. A gente precisa de mais mulheres negras na academia. A gente precisa mais de anel, né? A gente fala muito que a gente precisa do anel no dedo. Então, eu acho que eu fico lembrando a juventude que em alguns momentos as nossas mais novas esquecem que a gente precisa estar com capacitação em dia. Né? Eu falo sempre, gente, e aí, você quer empreender? Você me pergunta, eu quero empreender. Eu falei, você já foi perturbar o Sebrae? Porque eu perturbo o Sebrae com tudo, gente. A Thaís lá, a Thaís é minha cliente, a gestora de moda, e uma grande amiga, assim. E aí eu perturbo, eu falo tanto que a Thaís, a gente fez uma pós-graduação na UFG, e a gente não sabia o que fazer do trabalho de conclusão. Eles queriam fazer uma loja, queriam não sei o quê. Aí tava ela e um grande amigo, que é meu irmão, que é das artes visuais. Aí eu falei, gente, peraí, por que a gente não faz um plano de negócio para minha marca que a gente nunca teve isso? Dessa pós-graduação saiu o plano de negócio, o plano de ação, que foi quando a gente saiu da experiência que era só dentro do ateliê e entendeu que o e-commerce podia, tipo, já tinha gente do Brasil inteiro comprando a gente, mas era aquela coisa meio informal, pro WhatsApp, alguém contava para alguém. Aí dentro desse plano de negócio, plano de ação que a gente conectou com a Thaís e grudou no Sebrae, que o Sebrae foi nosso patrocinador em todos os desfiles, foi também quem acreditou que levar a costureira seria possível, seria também um lugar de inspiração para quem costura moda em Goiânia e é desvalorizado, para quem costura moda em Goiânia e recebe valores muito baixos. Então, acho que a gente tenta todo o tempo. É isso, né? Conectar com quem tá, para falar para as costureiras, é possível. Conectar com quem tá vindo que, bora costurar, bora estudar, bora ler. Porque o povo não tá Sim. lendo. É desmistificar a ideia também que basta você ter uma grande ideia, Uma né? grande ideia, gente, é Sim, estratégia, é negócio. sim, sim. Sim, eu tenho muito pé no marketing, tanto que em dados momentos eu trabalho muito como pesquisa. Assim, eu trabalhei para a Farm antes de fazer uma coleção para eles como pesquisa. Trabalhei para a Globo fazendo pesquisa sobre Globo evangélicos. Então as pessoas ficam assim, mas você é evangélica? Eu não sou, gente, mas você precisa entender um público. Então, toda a potência que uma pesquisa te traz, porque se você tem dados, você tem ali um mapeamento do que produzir para poder atingir esse público com verdade e respeito. Hoje, dentro da marca,
que você faz? Porque assim, você está envolvida no marketing, você administra e tem a veia criativa. Como é que você se desdobra em tantas mulheres? E o que é que você efetivamente faz e que de repente você tem uma dificuldade de deixar? Não, isso aqui eu não posso deixar, eu tenho que estar ali presente porque é a minha marca, é o meu nome, é a minha essência. Como é que você administra tudo isso? Sendo três. Aí uma hora a Naya, CNPJ, resolve o BO das reuniões. Aí outra hora a Naya, estilista, resolve as demandas criativas e desenha e resolve a coleção. E a outra hora a Nayara, indo para casa da avó, passa, deixa a costura na costureira e vai, antes de fazer uma viagem, vê um piloto de uma peça, prova, coloca todos os dados que tem que arrumar e viaja e fica lá na viagem, faz um intervalo de poder ver as coisas de trabalho e volta para a viagem. No ambiente de trabalho, entre a Anaia que vai administrar e a estilista, a que você mais gosta é a estilista. O administrar é um peso. Hoje a gente tem a minha amada Jéssica na administração, que é a minha cunhada. É isso, gente. Goiânia é empresa familiar. Goiás é isso. O povo critica, mas não dá para. A Anitta faz isso, eu não vou fazer por quê? Ludmilla faz isso, não vou fazer por quê? Se eu tenho referência boa que fez, eu vou falar, ah, não quero. Quero contratar gente de fora. Porque gente de casa também sabe o que é o problema. Sabe que está sofrendo para entregar uma planilha, sabe que está sofrendo para fazer 1000 cálculos, que é chato pra caramba. Então, hoje, a Jéssica resolve essas demandas que eu acho as mais chatas. Eu acho uma chatice mexer com conta. Tipo, eu sei ganhar dinheiro, mas eu não Sim. quero ficar fazendo, tipo... Eu falei, Jéssica, eu sei ganhar dinheiro, mas eu não quero ficar nesses trâmites porque suga a minha energia. As questões administrativas e burocráticas, elas comprometem a criatividade? Se você tivesse que ficar, talvez em algum momento, antes da Jéssica, você teve que fazer isso. Quando você tem que lidar com essas coisas chatas, que a gente chama assim, né? Quando a gente tem uma veia criativa, isso diminui a criatividade? Compromete esse seu lado criativo? Olha, se eu fosse a Sasha, isso não seria um problema. Mas eu sou a Naya Violeta, que veio de Goianira. Então, eu aprendi a costurar. E hoje, se uma costureira falar que não consegue fazer uma roupa para mim e você precisar de uma camisa amanhã, eu vou sentar na máquina e vou te entregar uma camisa. Então, eu sei fazer todos os processos da minha marca. Ah, é chato fazer uma planilha, mas eu vou sentar e vou fazer uma planilha. Às vezes, eu vou fazer uma planilha mais no papel que ela dentro do sistema. Eu não vou pegar a fórmula, não vou conseguir, gente. Aí já é demais. Mas eu vou fazer, porque a gente também tem que tirar dessa ideia que eu vou começar um negócio tendo 5 funcionários. Ah, eu não quero fazer isso, eu quero só isso. Eu quero montar uma marca e eu quero só criar. Ah, minha filha, se você não for a Sasha, se não for a Sasha, não dá certo. E assim, você falou um negócio que eu acho super importante, é que eu aplico no meu negócio. Eu acho que a gente não precisa fazer tudo, nem deve, nem consegue, mas precisa saber fazer tudo, até para poder corrigir a rota, né? Exatamente. Na faculdade, a primeira roupa que eu fiz deu errado. Aí eu desenhei uma coisa, a costura fez outra. Aí eu falei, ah, mas foi isso aqui lá, mas eu entendi isso aqui do seu desenho. Aí eu falei, aham. Aí eu fui pra casa de uma costureira, fiquei lá assim meses. É a Dona Val. Tanto que ela costura com a gente até hoje, porque eu queria aprender. Porque tem muito uma ideia elitista da moda, né, das pessoas que entram na faculdade de moda, que elas vão mandar e elas vão pagar. Só que, gente, dinheiro é tudo igual. O dinheiro X ou Y é o mesmo dinheiro. Então, se você não aprende a conversar com a costureira, com a humanidade, com respeito, e explicando também, eu quero que isso seja feito, isso é importante para mim, ela não vai fazer, porque isso também é sobre o vínculo afetivo, como você conecta com o cliente, e aí como que você conecta para fora, você tem que conectar para dentro, porque senão a roupa não sai, senão a roupa não tem energia que você está vendendo lá fora. Então, assim, quando eu sentei e comecei a costurar e aprender ali com a Dona Val, eu aprendi todos os processos, justamente para também ficar temando com ela, quando ela fala, isso aqui não vira uma modelagem. Eu falei, vira. Tipo, quando a gente teve na Farm, quando a gente fez a coleção lá, a gente queria fazer o Extra G. Falei, gente, a gente precisa de mulheres maiores. A mulher que veste Naya Violeta é grande. A mulher brasileira não é só 38. Sim. Aí falaram assim, é impossível fazer números grandes, Naya. A gente faz só o teu GG. Aí eu falei, impossível por quê? É só clicar no AutoCAD e fazer, ó, até os 60 você faz. Aí vai ser quase impossível fazer isso aqui dentro da Farm. Aí eu falei, vamos tentar? E aí eu fui para a reunião, argumentei que era importante, argumentei quem eram as mulheres que compravam nossa roupa, argumentei que eles tinham muito a ganhar, que era também um lugar importante da Farm poder arriscar, fazendo isso com a marca que já fazia. E foi sucesso. Foi a gente recebendo um feedback de mulheres grandes, mulheres gordas, homens, pessoas não binárias, que foram até a Farm e viram roupas que cabiam nelas. E que elas compraram assim, de 4 a 5 peças. Foi esgotar 20.000 peças no Brasil inteiro em 2 semanas. Então, acho que a gente precisa mostrar números também.
é isso, né? Eu não contei só uma história para farm. Sim. Eu mostrei, eu falei, ó, a gente arrisca, o meu mix de cliente varia nesse número de corpo, bora arriscar? Aí, quando eu vi o quase impossível, eu falei, então vamos fazer ser possível. Eu sou custosa. É o combustível, né? O quase impossível é o combustível. A Farm, você tinha tocado no assunto já, agora você voltou a falar. Como é que foi isso? Eles te procuraram? De onde surgiu? Foi uma collab? Como é que você teve uma liberdade criativa? Tive a teimosia também, né? Mas foi a Farm me procurou e foi muito engraçado que a gente fala, eu desejo é isso. Né? A Farm eu desejei. Eu falei, eu queria fazer uma collab com um grande grupo, onde eu tivesse a oportunidade também de fazer uma direção criativa sem ter que ficar tendo que resolver todos os BOs, porque assim, eu resolvo todos os BOs da minha criatividade. Uhum. Eu desenho tal coisa, eu tenho que entender qual fornecedor, eu tenho que entender matéria-prima, aí eu vou entender onde eu vou fazer esse botão, onde vai vir esse bordado. É, né, ser responsável por todo o processo dessa roupa. E aí, com a Farm, eu tive a oportunidade de realizar esse desejo de desenhar, tipo assim, de pensar criativamente e a roupa chegar para mim pronta. Para eu falar se eu gosto ou não gosto e também olhar dentro da planilha qual era o valor dela, porque eu acho que a gente também acha que criatividade é só sonhar. E eu tinha que saber quanto custava, porque também aquilo era como meu cliente que ia comprar Farm também ia absorver essa roupa e achar que era legal ou não legal, assim. Então, a Farm um dia me mandou um WhatsApp e eu achei engraçado, né? Foi depois da São Paulo Fashion Week? Depois da São Paulo Fashion Week. Eles assistiram o nosso desfile. A gente fez algumas entrevistas que eles estavam e tal. E aí, aí foram me cumprimentar no backstage, a equipe criativa, falaram que gostaram muito do meu desfile e queriam conversar comigo depois. Aí eu falei, muito legal, né? Todo mundo fala que quer conversar depois, mas às vezes é nada. Uhum. Aí um dia me mandaram um WhatsApp e perguntaram se podia me ligar, que era da Farm. Aí eu falei, será que você vai mandar uma blusinha? Porque a Farm também gosta de dar presente. Eu já tinha ganhado as blusinhas. Aí me ligaram, falaram, você pode falar? Posso. A gente queria falar com você, que a gente assistiu o seu desfile, e a gente queria marcar uma reunião, porque a gente queria te fazer um convite para assinar uma coleção para a Farm. Aí eu falei, Aí eu falei, assinar. Eu falei, é? Eles, uma collab. Eu falei, muito legal, a gente pode fazer uma reunião? Porque assim, né, a gente ligar e falar, até eu ver a cara da pessoa. Então eu falei, vocês podem me mandar um e-mail e a gente pode fazer uma reunião, que aí eu chamei a equipe, a gente pode falar direitinho, né? Entender o que vocês estão querendo e o que a gente pode querer também. E foi assim que se iniciou essa história, que era para ser 6 meses. A gente fez uma coleção em 1 ano e meio. A gente tinha muitos mais desafios, porque a Farm também desejou que a gente fizesse uma coleção com um time todo negro. E dentro dessa criação de coleção, a gente mentorasse assistente de estilo para chegar à cadeira de estilistas. Porque, sim, todos os estilistas, nenhum era negro até então na Farm. Então, ela entendeu que ela tinha ali um problema. Uhum. E não era só um convite para uma coleção. Era um convite para pensar também a reparação histórica de pessoas negras estarem em maiores cargos de poder. Assim. E aí a gente falou, então vocês querem fazer a coleção? Eu acho que pode acontecer, mas eu preciso que vocês venham aqui em Goiânia. Aí eles vieram, porque eu acho que as pessoas precisam pisar no nosso território. Eu acho que colocam Goiás como lugar só de uma coisa. Então, a partir do momento que vem a equipe criativa de 4, 5 pessoas da Farm e vão para Folia de Reis, vão para Chapadão do Céu, vão para Serranópolis, e assim, o Sudeste acha que a gente, Goiânia é o estado, mesmo estando no Google, mesmo o povo tendo GPS, o povo acha que... E assim, você explica Goiás, Goiânia, e o Sudeste fala o seu estado, Goiânia. Então, acho que foi importante eles virem para entender território, entender a força do nosso território, entender também a representatividade que a gente tem, a conexão religiosa e também o respeito religioso que a gente, né, tiver aqui em Goiânia de ter diversas manifestações religiosas. E eu acho que depois disso, acho que foi mais possível também eles entenderem onde eles estavam pisando. Essa imersão, ela talvez tenha propiciado eles entenderem a autoridade daquilo que você fala, né, que você representa. Então, assim, não é apenas uma cabeça criativa, tem toda uma história ali que meio que corrobora isso que você defende. De todas as inspirações que você já buscou, talvez no exterior, talvez aqui no Brasil, em outros lugares, o Cerrado é a sua maior fonte de inspiração? Olha, eu acho que eu conecto o Cerrado com o mundo inteiro. Acho que na nossa última coleção a gente foi para o México fazer uma residência, passou 15 dias, e a gente fez uma conexão entre amuletos afro-latinos, conectando Virgem de Guadalupe, Flor do Piqui e Patuás, para poder, né, celebrar a passagem de ano. Então, acho que uma das coisas que é muito marcante no nosso trabalho é a gente mostrar que no Cerrado a gente pode conectar com diversas coisas. Quando a gente fez Farm, eu falei de Folia de Reis, eu me casei no Folia de Reis,
E aí, o vídeo do meu casamento é uma coisa muito marcante, até porque eu fiquei viúva 6 meses depois. Então, como você consegue passar por um grande trauma e ainda acreditar que é possível criar? Então, eu falo que também o desejo de criação, essa pulsação criativa é o que me mantém viva. Quando eu, né, me despeço de um grande amor e coloco de novo essa história de amor para virar uma coleção e apresento ela à Farm como uma coisa mais é o meu lugar mais sensível e poderoso para falar de Cerrado, onde eu tenho uma avó me levando para o altar e ele tem um companheiro também acreditando, né, em toda aquela história e acreditando também, como eu acredito, que o amor é várias outras coisas que você pode fomentar e acreditar. Então, acho que é isso que a gente faz com o Cerrado, conecta ele com coisas reais e imaginárias. Ouvindo você falar assim, a gente sabe do reconhecimento, então a gente fala de São Paulo Fashion Week, a gente fala da parceria com a Farm, e aqui, entre os seus, esse reconhecimento, porque às vezes a gente reconhece mais o que é de fora do que o daqui, né? Você está aqui porque a gente reconhece, a gente sabe da sua força, a vontade de te ter aqui, a gente já tinha bastante tempo desde que a gente começou o projeto. Mas como você sente aqui? Há uma diferença? Há um reconhecimento maior lá fora do que aqui? Ou o contrário? Lá fora que você precisa explicar quem você é e aqui as pessoas entendem exatamente os seus propósitos e tudo isso que você A criou. gente faz. Eu acho que a gente tem melhorado muito no Brasil com a síndrome de vira-lata, porque eu era muito mais respeitada fora de Goiás que em Goiás. As pessoas de Goiás só começaram a me respeitar quando a Andressa Suíta usou minha roupa. E eu já tinha vivido 10 anos fazendo roupa. Então, os meus professores da faculdade compravam minha roupa, as senhoras do bairro compravam minha roupa, e as pessoas ainda não sabiam o que eu fazia aqui dentro. Então, acho que, na verdade, é um problema regional da gente se empoderar do que a gente tem. E eu Uhum. acho que isso nunca foi um problema da Naya Violeta, tanto que a gente, quando foi chamada para São Paulo Fashion Week, a gente estava pronta. E se em 25 anos nenhuma marca goiana chegou lá, e a gente chegou sendo a primeira do Centro-Oeste, residente aqui, né, com o CNPJ aqui, tendo equipe aqui, morando aqui, foi porque a gente acreditava que o que a gente faz tem sentido e tem propósito, assim. Então, acho que a gente ficou muito chateada quando a gente saiu primeiro na Vogue numa revista goiana, que eu acho isso enquanto um grande respeito, né? Sim. Só que a gente entendeu também que já que, né, as revistas locais estavam tendo uma dificuldade de entender o que a gente estava fazendo, a gente ia abraçar o Brasil, assim, né? E aí, assim, era um desejo muito nosso sair num jornal, no desfile, porque era um lugar que as costureiras conseguiam consumir. Aí a gente não saiu, a gente saiu na Vogue. O que que eu fiz? Comprei Vogue para todo mundo. Gastei um dinheiro, né, gente? Quando a gente falou de São Paulo Fashion Week, você trouxe a sua amiga e você falou assim: eu na verdade não sonhei, mas ela sonhou. E quando aconteceu o desfile, eu falei assim: olha o que você sonhou, se concretizou. E agora, você se permite sonhar? Ou você tem tempo? Porque eu acho que talvez não era nem uma questão de permissão, era uma questão de tempo. Você estava vivendo e as coisas estavam indo. Você se permite sonhar com o futuro? O que você sonha? O que que você ainda quer alcançar na sua carreira? Olha, eu acho que hoje, quando eu admiro várias pessoas negras vivas, vivendo, quando eu sento num jantar de mulheres negras e elas estão prosperando, e o nosso assunto é sobre prosperidade, é sobre como nossos caminhos se abriram e como a gente abre caminhos para mais das nossas virem, eu consigo ter estrutura de presente. Porque eu acho que as pessoas negras não sonham porque elas não querem. Eu não sonhava porque eu abria um jornal e via só tragédia Uhum. relacionada ao meu corpo, à minha estética. Eu não sonhava, né, com tantos lugares mais altos, porque me perguntavam constantemente por que eu não alisava o cabelo. Então, a partir do momento que eu posso furar uma bolha de preconceito, que a gente entende que tem um Brasil hoje em dia muito mais consciente com a luta antirracista, eu posso também ter leveza para sonhar. Porque eu acho que o que falta nas pessoas negras é sossego para sonhar. Então, acho que hoje eu consigo ter sossego para sonhar e ter também um presente muito. Conseguir, tipo, almoçar com as ministras. Falar com as ministras que eu admiro, é isso. Eu falo com as mulheres do Brasil que eu admiro hoje em primeira pessoa. Eu falo com o Sônia Guajajara, eu falo com a Aniele. Então, acho que isso é muito grandioso. Falo com a Maria Rita. Então, acho que isso é muito grandioso e isso leva meus trabalhos, leva as coisas para lugares que eu almejava e almejo ainda, gente. Assim, ano passado a gente fez nossa primeira residência, onde eu conecto moda, mas conecto também pesquisa. Porque eu não quero só fazer roupa.
Eu gosto de fazer roupa, mas eu gosto de fazer um monte de coisa. Eu gosto de perturbar diversos lugares, gente. Eu tenho uma ideia criativa perturbada. Então, assim, quando eu pude ficar 15 dias andando no México, pesquisando, pude passar pelas celebrações do Dia dos Mortos, que eu já tinha ido há 6 anos atrás, mas dessa vez olhando para ela com mais tempo, tirando o espaço da agenda mesmo, tipo, eu atendia Goiânia 3 horas por dia, e aí tinha uma diferença de horário, então eu conseguia acordar às 5 horas da manhã lá, aqui era 8, eu resolvia tudo da agenda e corria pra rua e não falava com ninguém e podia, tipo, pesquisar o dia inteiro. Porque eu gosto muito de pesquisar. Então eu tô pesquisando, sei lá, eu tenho 5 coleções pra frente já tipo, já arquivadas na mesa, né? Uhum. E aí essas 5 podem acontecer ou podem aparecer mais 5. Então, assim, eu acho que a gente ter feito umas conexões internacionais foi importante. A gente foi jurado em Cannes, né? Também não sonhava, gente. Tem hora que eu não tô sonhando, só tô fazendo. Também chegou esse convite. Eu falei, não sei, gente, será? E aí foi muito importante estar numa mesa numa categoria Luxury. No ano retrasado, a gente tinha ganhado um Cannes Prata, com uma bolsa que foi a bolsa antirracista, onde a gente se uniu com a Universidade Luiz Palmares e criou uma bolsa que era a bolsa antirracista, e ela foi para diversas influenciadoras e figuras do Brasil e do mundo presenteada, e ela concorreu com uma campanha mundial e ganhou prata. Então, assim, entre 500 campanhas, a gente ganhar um prata no Brasil e feito aqui dentro do Goiás, e a gente conectando também essa bolsa sendo feita aqui, com cerâmica feita com jovens lá em Goiás Velho, dentro de um projeto social que capacita jovens negras e meninas de periferia para poder sonhar e poder colocar a mão no barro e isso virar um produto, eu acho que eu vou contando vários sonhos malucos para as pessoas e elas vão me ajudando a realizar. A emoção, a gente falando de sonho, né? Então, agora você falou, só de a gente saber que tudo que a gente faz, propicia que outras meninas, que outras mulheres sonhem. A emoção de saber que alguém se permite sonhar porque te conheceu. Ou porque te conheceu como eu estou te conhecendo agora, ou porque te conheceu por ouvir falar de você, dos seus feitos. Essa emoção. Porque essa emoção, na verdade, eu acho que é o sonho realizado disso que você está dizendo, que é não quero só costurar, quero fazer muitas outras coisas, mudar a vida de muitas pessoas. Como é que você vê isso quando você para imaginar que, de alguma forma, você está fazendo alguém sonhar nesse momento? Eu acho que é a representatividade, né, dando certo. Eu acho que é mostrando no presente o que a gente galgou muito, muito tempo atrás, para que esse presente fosse possível e para que a gente tenha um futuro muito melhor, assim. Quando eu vejo eu chegando na escola dos meus sobrinhos e a minha sobrinha me mostrando para outras meninas negras, falando, olha, minha tia famosa. É esse lugar que eu tô chegando, gente. Tipo, ser reconhecida na Vogue, ser reconhecida no jornal, ser reconhecida no supermercado é legal, mas eu olhar para uma criança negra e olhar para mim e sorrir é saber que a gente tá construindo e tá dando certo referência. Porque eu não tinha esse mesmo lugar de referência criança. Então, assim, eu tô devolvendo para minha criança o que não era encontrado. É que é o real sentido de falar de ancestralidade com responsabilidade, que é trazer o passado para o presente, para construir um futuro. E pedir a bênção para quem veio antes, que é a minha avó, que minha avó também foi para São Paulo Fashion Week. Aí o povo não sabia se chorava pelo desfile ou pela minha avó, que tem 92 anos, e ela sentou na cadeira do São Paulo Fashion Week com pertencimento, porque minha avó é isso, né? A gente não sabe as histórias negras de Brasil. Sim. Mas minha avó é uma senhora negra de Goiás, que era filha de fazendeiros, que com 26 anos tem um álbum fotográfico. Minha avó tem um álbum fotográfico lindíssimo. Então, assim, a gente volta e meia estuda essa imagem negra que a minha avó tinha de um tio fotógrafo que fotografava toda uma família. Então, várias pessoas negras não têm referência de passado. E aí eu brinco que a nossa, hoje em dia, a gente coloca ela enquanto um embasamento também de pesquisa e também ela como coletividade para devolver para tantas outras pessoas negras que não têm uma foto do seu ente querido de uma ou duas gerações anteriores, assim. Sim, é uma oportunidade de conhecer o passado através do passado do outro, né? Isso é muito legal. No começo a gente falou da menina. Eu perguntei lá no começo como é que era, se você costurava, e você falou eu vendia. Se hoje você tivesse a oportunidade de encontrar aquela menina lá que vendia, novinha, talvez 7, 10 anos, o que você diria para ela? Eu encontro ela todas as vezes que eu penso em desistir. Todas as vezes que eu penso em desistir, eu falo, nossa, mas você já teve, assim, R$ 50 para comprar um tecido. Por que você quer desistir agora? Porque, assim, a gente quer desistir sempre, gente, porque os desafios são grandes como as conquistas. Uhum. Então, toda vez que eu penso em desistir, eu penso que, assim, eu já cheguei em Campinas com R$ 50,
comprei um tecido para fazer uma roupa, para entregar para cliente, para quando ela me pagasse eu ter outro dinheiro para poder andar de ônibus, fazer meus trabalhos da faculdade, e eu acreditava nisso. Sabe, eu acreditava que valia a pena pegar os meus R$ 50, os únicos, para fazer aquela roupa. Então, toda vez que eu penso em desistir, eu lembro que eu já acreditei em R$ 50. Já movi R$ 50 para virar outras coisas, para virar o que eu sou hoje, assim. Então, toda vez que eu vou desistir, eu olho e falo, nossa, vai desistir não. Mais do que ter alguma coisa para falar para aquela menina, para que ela olhasse o mundo de forma diferente, é aquela menina que fala com você. Ela que me lembra, você lembra? E assim, eu não gosto de desenhar. Então, quando eu era pequena, eu não desenhava, a gente olhava pro tecido. O meu processo criativo é o oposto. Eu vou em Campinas, eu tô entendendo o que existe, para entender o que eu posso fazer, o que eu posso criar para conversar com o que existe. Isso na moda não era um processo de pesquisa, não era um processo criativo quando eu comecei. Então, quando eu desenhava, eu não gostava de desenhar, começava a fazer umas roupas, aí me falavam muito, você precisa desenhar para ser estilista. Você não vai conseguir ser estilista. Assim. Eu via com 10, 11 anos. Aí era um trauma, fiz curso de desenho, desenhei, mas eu desenho muito pouco. Eu acho uma chatice desenhar. Então, tanto que eu começo uma coleção, eu vou escrevendo, é isso. Eu vou narrando tudo que eu vou pensando, todas as coisas de textura, onde eu acho que essa roupa vai existir, com quem ela vai vestir, quais lugares ela vai adentrar. Aí depois eu vou para Campinas, começo a pesquisar Campinas, começo a pesquisar nossos fornecedores também fora de Goiânia, e depois eu sento para desenhar. Eu falo que eu vou abastecendo tudo, para depois decantar. Porque também eu sentia também na faculdade que as pessoas pensavam só dentro dos seus quartos e nem depois não encontravam nada. Só curtir na internet não chegava para ele o tempo que ele precisava hábil para produzir uma roupa, né? Então, acho que eu fico lembrando para essa... Né, o que era impossível, assim. Acho que a minha criança foi a que falava assim, ai, vai ser impossível, não, vai ser impossível ser estilista sem desenhar, vai ser impossível ser um estilista vindo de Goianira. Então, acho que a minha criança me lembra. Lembra que era impossível? Era muito mais impossível. Você quebrou todos esses paradigmas, né? A gente está chegando ao final e eu tenho uma pergunta para te fazer que eu faço para todas as entrevistadas. Você pode pensar no âmbito profissional, como mulher, como filha, enfim, como você quiser. O que te move? Uma agonia incansável de mover muito mais e muito mais gente. Eu acho que Naya Violeta existe porque é isso, né? É um fogo da vida, é um fogo das fogueiras que a gente celebra aí nessa época de junho, é um fogo ancestral, é um fogo de Yansan, é um fogo de ancestralidade que me mostra que quanto mais energia, mais fogo e mais movimento. Então, eu movo pela criança que eu fui, eu movo por o que eu sou hoje no presente e pelo caminho ancestral que eu pretendo percorrer. Eu acho que é isso. E move muito. Parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você representa, por esse zelo que você tem de falar da ancestralidade, da sua história. É bonito de ver, assim, eu fiquei realmente emocionada e acho que a gente precisa de mulheres como você faz a diferença na sociedade. A gente está muito feliz pela sua presença aqui. Obrigada, fico também muito honrada de poder falar um pouco mais, poder falar de Dona Val, de falar de Kidara, falar de Dona Nancy, minha mãe, e falar de minha avó, que eu acho que é todas elas que me inspiram a ser o que eu sou hoje, e eu sou a representação delas e um cadinho de cada uma delas, que são muitas, diversas, e eu espero que tenha muito mais naias e pessoas aí se inspirando e perturbando também. A gente perturba o Sebrae, perturba eu respondo Instagram, volta e meio, porque eu falo assim, gente, eu fui um estudante de moda que eu perturbava Ronaldo Fraga e a gente é amigo. Então, ó, na perturbação que a gente vai se encontrando. Sim, perturbação como uma coisa positiva, sabe? Inquietude, né? A gente fala, ah, um menino perturbado. Mas um menino perturbado criança é um menino que não parava, que fazia várias coisas. Então, eu levei essa inquietude para a vida adulta para a gente poder se conectar com mais coisas e mais pessoas. Sim, e a gente ganhou com isso. Obrigada pela presença.